E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje iremos analisar fazer estudos, né, da CPLE 6, ações preferenciais nominativas classe B de Copel, né, no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais próprias que eu compartilho aqui gratuitamente para que todos nós possamos nos tornar melhor a cada dia, né? A filosofia do Kaizen. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo carinhosamente de relógio suíço, no qual nós estamos aqui sempre na busca de interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos do mercado para obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do setup é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela analítica do setup é essa, né? Eu já falei algumas vezes do porquê que eu chamo o setup de relógio suíço, porque um relógio suíço de alta qualidade dá a hora certa com maior precisão, né? Dá o timing, né? E essa é a analogia que eu faço ao setup a partir dos indicadores que a gente usa, como se fossem as engrenagens desse relógio suíço, tá? Nós temos aqui mais de 120 vídeos, mais de 125 vídeos, na verdade. Esse vídeo aqui é o de número 126, né? E nós temos vídeos aqui tratando diretamente sobre cada indicador desses. Todos os nossos vídeos sobre estudos, né, e análises estão também tratando sobre a aplicação prática desses indicadores, tá? Porém, nesses vídeos próprios, né, de cada indicador, a gente conta ali a origem de cada indicador desse, o porquê cada indicador desse está no setup, o porquê da calibragem, a forma que a gente utiliza, a forma de interpretação, tá? Porque é uma forma própria do setup, nossa, que nós desenvolvemos, tá? É importante assistir esses vídeos para entender o porquê dos indicadores, como eu acho que cada um que tem seu próprio setup deve ter esse entendimento, tá bom? E a gente lembra também que nós temos vídeos aqui tratando sobre a principal peça do setup, além de todos os indicadores, né? A principal peça do nosso relógio suíço, meus amigos, somos nós mesmos. É o fator humano, né? É o peopleware, tá? E a gente aborda aqui sempre um tripé da disciplina. A disciplina técnica, que é entender esses indicadores, né, para tomar suas decisões. A disciplina física, que é a questão de ter, né, de manter uma boa saúde, né? E a disciplina emocional, que é a questão de ter o preparo emocional para tomar as melhores decisões, tá? Nós temos aqui vários vídeos também falando sobre essa questão, tá? De disciplina. E em todos os vídeos também, sempre no final a gente aborda alguma coisa sobre isso aí, justamente disciplina. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, ou seja, os prováveis caminhos que o preço percorre, né, a partir de quando a gente traça um Fibonacci. Tá? Fibonacci é uma técnica desenvolvida pelo Marco Aurélio Rossi, acho que todos já sabem, já está bem difundido aí, mas para quem está conhecendo agora, nós também, além de termos uma playlist aqui, né, nós temos vídeos que nós gravamos explicando também o como a gente utiliza ele, e algumas coisas a mais, tá? Vamos lá. Copel, né? Eu vou trazer aqui um breve histórico sobre a Copel, a Companhia Paranaense de Energia, Copel. É uma empresa pública de capital aberto, tá? Sociedade anônima, cujo acionista majoritário é o governo do estado do Paraná, sendo, portanto, uma empresa estatal, tá? De economia mista. É responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o território estadual do Paraná e também atua em outras áreas de investimentos.
Ontem a gente trouxe aqui o estudo, né, da Eletrobras, e nós falamos que esse setor elétrico, né, que inclusive tem um índice, tá, na B3, que é o índice das elétricas, com o ticker IEEX, tá? É, trabalha com três vertentes de empresas, tá? Não sempre, claro que várias vezes uma empresa só vai trabalhar dentro das três atividades do setor elétrico, né? Que é o caso da Copel, né? A Copel trabalha com a geração de energia elétrica, com a transmissão de energia elétrica e também com a distribuição de energia elétrica. Ontem nós trouxemos aqui a Eletrobras e explicamos que a Eletrobras trabalha com geração de energia elétrica e transmissão. Já a Copel trabalha, repetindo, com geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, tá? A razão social da Copel é Companhia Paranaense de Energia SA. Ela tem ações cotadas na B3, né, que é a Bolsa Brasileira, com os tickers CPLE3, CPLE5 e CPLE6, que é a ação que nós estamos trazendo hoje, pelo fato de ser, na minha visão, na minha interpretação, a ação mais operável, a ação que tem mais da Copel é a ação que tem mais volume e para mim é um dos fatores muito importantes para se operar um ativo. Eu já expliquei em outros vídeos, né, que eu prezo muito, eu observo muito a questão de volume e volatilidade, né? No caso da CPLE, além de volume, ela também tem volatilidade, né? A Copel também tem ações negociadas na NYSE, né, na Bolsa de Valores de Nova York, com o ticker ELP, tá? E na Latbex, que é uma bolsa direcionada a ativos latinos, né, de Madrid, com o código XCOP. Tá? É uma empresa da atividade de energia elétrica, né, de energia, né, Sociedade Anônima de Economia Mista. Foi fundada em 26 de outubro de 1954, ou seja, tem 68 anos de atividade. O fundador dela é Bento Munhoz da Rocha Neto. Sua sede está em Curitiba, no Paraná, né? Os proprietários principais da empresa é o próprio governo do Paraná, com 31% das ações, o BNDES Par, com 23,96% das ações, e a Eletrobras tem 0,56% das ações da Copel, tá? É uma empresa que emprega por volta de 6 mil empregados, tá? Ela atua além da energia elétrica em gás natural. Tem algumas divisões, ou seja, tem a divisão Copel Distribuição, Copel Geração e Copel Transmissão, tá? Ela tem uma subsidiária que chama-se Compagás, que é a empresa da área de energia de gás natural, né? Atualmente ela tem os ativos dela somam em torno de 50 bilhões de reais, são dados do fechamento agora de 2022. Ela teve um lucro de 1,14 bilhão de reais em 2022 e um faturamento de 32 bilhões agora também em 2022, tá? Me perdoem. Vamos para a história da empresa. Ela foi fundada então em 26 de outubro de 1954 pelo então governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto, com o objetivo inicial de construir um sistema elétrico no Paraná que até a época era praticamente inexistente, tá? A Copel abriu seu capital, ou seja, passou a ter ações negociadas em bolsa, em abril de 1994, na época Bovespa, né? Hoje a B3, e em 1997 foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a ter as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York, na NYSE, né? New York Stock Exchange. Também tem suas ações negociadas desde 2002, na Latbex, braço latino-americano da Bolsa de Valores de Madrid. As práticas de governança foram instituídas como decorrência direta dos escândalos de fraude financeira e contábil na Bolsa de Valores nova-iorquina, né, na Bolsa de Valores de Nova York, em 2001. As empresas listadas na NYSE, como a Copel, tiveram que adequar-se a rigorosas exigências da lei Sarbanes
Oxley, a SOX, né? Lançada para recuperar a confiança da população no desempenho relatado por corporações. Em 2005, a companhia foi escolhida para integrar o recém-criado Índice de Sustentabilidade Financeira, o ISE, da B3. Nós temos aqui um vídeo falando sobre esses índices, tá? É interessante conhecer. Tem muito índice interessante ali que é preciso conhecer, né? Uma carteira formada por ações de empresas comprometidas com a sustentabilidade empresarial. Já em 2016, criou uma diretoria de governança, riscos e compliance para intensificar a promoção da cultura de transparência e sustentabilidade da empresa, antecipando as exigências da lei das estatais e da lei anticorrupção. Vamos agora para o braço de geração da Copel. A Copel opera em um parque gerador de 48 usinas próprias, das quais 17 são hidrelétricas, uma termoelétrica e 30 eólicas. Detém participação em outros 15 empreendimentos de geração de energia, uma térmica, 8 hidrelétricas e 5 parques eólicos e um solar. A capacidade instalada total dessas usinas é de 6.700 megawatts, sendo composto por 94% de fontes renováveis. Na questão de energia de geração hidrelétrica. Dentre as hidrelétricas operadas pela Copel estão a Governador Bento Munhaz da Rocha Neto, na foz do... Só um pouquinho, por favor, que eu não estou... Na foz do Areia, tá? A hidrelétrica Governador Ney Aminhas de Braga, em Segredo, a hidrelétrica de Governador Richa, em Salto Caxias, e a hidrelétrica de Governador Parigô de Souza Colíder, em Guaracicana e Bela Vista, além de contar com participações em outras usinas. Geração eólica. O parque eólico da Copel tem capacidade instalada de 780 megawatts, sendo composto por 30 usinas, como os complexos eólicos de Cotia, Brisas Potiguar, São Bento, Vilas e Bento Miguel, no Rio Grande do Norte, e o complexo eólico de Palmas, no Paraná. Na questão de transmissão, no segmento de transmissão, a Copel detém uma malha total de 9.600 quilômetros de linhas de transmissão e 53 subestações de rede básica, considerando as participações. Na questão de distribuição, seu sistema de distribuição é formado por 206.456 quilômetros de linhas em 386 subestações. Atende a mais de 4,9 milhões de unidades consumidoras em 395 municípios. A parte de comercialização, em 2015, a Copel instituiu uma empresa de comercialização para atuar no mercado livre, para atuar na compra e venda de energia, além de prestar consultoria às indústrias que passaram a atuar no segmento. A questão de distribuição de gás. Atua na área de distribuição de gás via empresa Compagás, com 51% das ações, atendendo 7 municípios do Paraná com gás natural para o uso de empresas, residências e em veículos. A Companhia Paranaense de Gás oferece gás para a UTE Araucária, resultado da sociedade entre a Petrobras, com 20% de participação, e a Copel, com 80% de participação. Smart Grid. Em Curitiba, a Copel iniciou em 2014 um dos mais avançados programas de redes inteligentes, Smart Grid, do país, incluindo a automação da rede de distribuição, medição remota conjunta de água, luz e energia, além da geração distribuída a partir de múltiplas fontes. Pesquisa e desenvolvimento, por ação própria e em conjunto com a Lactec e outras importantes entidades de pesquisa, têm realizado e desenvolvido diversos produtos que auxiliam a melhoria da qualidade e confiabilidade de suprimento dos serviços de energia elétrica, distribuição de gás e fontes alternativas renováveis e de energias, né? A questão da privatização, tá? É importante a gente trazer isso também para que a gente tenha um conhecimento da companhia.
Em 21 de novembro de 2022, ano passado agora, a Copel informou a intenção do governo do Paraná em transformar a Copel em corporação, mudando o capital da empresa de aberto para disperso e tirando o Paraná da posição de acionista controlador. No mesmo dia, foi enviado em regime de urgência para a Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei solicitando a privatização da companhia. Em 24 de novembro de 2022 foram realizadas as votações finais e sessões extraordinárias. Em seguida, votação, o projeto de lei foi aprovado por 35 favoráveis votos contra 13 contrários. A terceira votação sobre a redação final do texto foi aprovada com 31 votos favoráveis e 13 contrários. Pela lei aprovada, o capital total do Paraná dos governo do Paraná, né, sobre a estatal pode ser reduzido de 31% para o máximo de 15%. Com relação às ações ordinárias que garantem direito a voto nas assembleias, a participação do governo pode ser reduzida de 69% para 10%. O direito de voto dos demais acionistas, sozinhos ou em bloco, também fica limitado ao patamar de 10%. O Estado deve manter uma ação de classe especial, aquela Golden Share, tá? Com poder de veto que visa garantir os investimentos da Copel Distribuição. O projeto foi inspirado no modelo de privatização da Eletrobras realizado em 2022 também. O novo modelo de controle acionário da Copel ainda será submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A aprovação recebeu críticas da oposição por tramitar em ritmo acelerado, em apenas 3 dias, sem realização de audiência pública para expandir o debate sobre o tema. É isso aí, meus amigos. Essa é a situação atual da Copel que é necessário conhecer. Então vamos lá para estudos em CPLE 6, ações preferenciais nominativas classe B de Copel, né, no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, da Copel, tá? Nós vemos aqui o histórico da companhia desde 2004 para cá, né? Vemos aqui, ó, que a crise do subprime não foi um problema, né, no caso da Copel, tá? Opa, não é aqui, peraí. Estou no lugar errado. A crise do subprime não foi um problema, assim, não foi, né? Não teve aquela queda normal que a gente vê em praticamente todos os ativos, tá? A empresa realmente fez uma consolidação aqui nesse período, ó. Aqui, ó, né? Tem uma consolidação aqui feita, né? E a partir de final de 2018 para 2019 foi onde ela ganhou uma grande alta aqui, né, que nós vemos. Claro que com a queda aqui da crise da pandemia, né, em 2020, mas ela está numa linha de tendência de alta bem forte, né, onde ela chegou ao seu topo histórico aqui, tá bom? Nesse período aqui, ó, né, a gente vai ver mais claramente esse período aqui, acredito que deve ter sido novembro também de 2022, tá? Onde ela chegou ao seu topo histórico, que a ação chegou a valer R$ 8,71, tá? Atualmente esse é o valor da ação aqui, ela caiu essa correção aqui, né? Atualmente o valor da ação é R$ 7,63, tá? Olhando os nossos indicadores do setup, nós vemos a média móvel exponencial de 200 para cima, a de 9 e de 27 também apontada para cima, né? Vimos a correção que aconteceu, tá bom? Inclusive com o sinal de regressão à média, uma queda de volume, ó, fazendo essa divergência entre volume e preço, tá? O sinal de regressão à média aqui também, ó, no C650, tá? Um pouco depois. Atualmente o JJ Index está comprador, né? Flat, né? Com PVT flat. Temos de novo uma queda de volume, né? Inclusive está abaixo da média de 20, né? C650 meio querendo virar para venda, mas segurando aqui na linha do 100, tá? Onde está o C650, ele virou até para cima de volta aqui no finalzinho, ó, né? Indo para o gráfico semanal, né, de Copel,
Nós vemos aqui claramente uma linha de tendência de alta, tá? Com testes de fundo aqui, mas a linha de tendência é alta, ó. Ela chegou a fazer, né, esse triângulo, tá vendo? E rompeu para cima de volta, ó, né? Como falamos, ó, a queda aqui, inclusive teve um gap, né, um gap up aqui antes, e a queda veio aqui nesse período do segundo turno mesmo, ó, tá? No gráfico diário, acho que a gente vai ver melhor ainda essa questão, né? Fez a regressão à média, as bandas de Bollinger estão fechadas, ó, com perda de volatilidade, né? Porém, a gente vê a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9,27 também virada para cima, e a de 9 está cruzando, né? A média de 27 para cima. O candle já rompeu, né? Chegou na região aqui desse 76, que é esse 76 aqui também, ó. Temos aqui também uma convergência de Fibo, né? Tá vendo? Né? Volume que deu uma caída, né? Tá abaixo aqui da média de 20. JJ Index comprador com PVT virado para cima, ou seja, crescente, tá vendo? E C650 também virado para cima, né, pessoal? Temos sinais aqui ainda de alta, né? No ativo, apesar dessa correção que foi feita aqui da regressão à média, né? Olhando o gráfico diário de Copel, aqui a gente já vê outras coisas, né? Vemos aqui, ó, que foi feita uma linha de tendência de alta no ano passado, tá vendo? Ó? Gaps deixados, ó, um gap, outro gap, mais outro gap aqui agora, né? Desses dias agora, tá vendo? Né? Onde a Copel bateu no seu topo histórico, como falado já nos gráficos passados, né? E agora a situação dela é essa aqui, atual do preço, né? Vemos aqui que foi feito um gap up aqui para cima, né? Gap up é para cima, né? E temos essa linha de tendência de queda aqui, ó, né? No qual foi rompido agora, foi rompido essa semana, né? Lembrando que hoje é terça-feira, dia 12, né? Então temos dois candles aqui, ó, o candle da segunda e o candle da terça, sendo que já estamos com o mercado fechado, tá? Da terça-feira. O pregão da terça-feira já fechou do dia 12, né? Que é o dia que nós estamos, dia 12 de abril de 2023, tá? A semana abriu com esse gap up e o preço está subindo, né? Está subindo, saindo dessa região aqui, como falamos, dessa convergência de fibos aqui, ó, tá? Nesse próprio fibo branco, né, que é o fibo do gráfico de 60 minutos, mas eu deixei ele aqui para mostrar. Ele já fez o filé mignon e foi embora, né? Tá chegando aqui na região do 111, ó, né? Vemos a média móvel exponencial de 200 flat ainda, a de 9,27 apontadas para cima com MACD comprador e crescente. Bandas de Bollinger abriram para compra, o volume cresceu, ó, né? Vendedor, mas cresceu e agora começa a dar uma caidinha. JJ Index virou para compra, mas está bem colado aqui na média de 50, tá? Mas é comprador. E C650 também é comprador aqui no diário, tá? Temos essa reversão aqui, temos esse topo aqui, que é um ponto importante, tá bom? A ser observado, que é o 111 desse Fibonacci em azul, né? Esse ponto aqui é importante, tá bom? Vou deixar até de outra cor aqui para que seja observado. Esse ponto aqui do Fibo azul, ó, é importante se observar, tá? Deixa eu deixar uma linha mais grossa aqui. Essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui é importante se observar porque é um ponto de virada de mesa aí, né? Temos começado, né, uma linha de tendência de alta aqui, sim, né? E vamos ver aí o que vai acontecer mais para frente. Indo para o gráfico de 60 minutos, tá? A gente vê, né, de Copel, gráfico 60 minutos de Copel, a gente vê que o ativo vinha numa linha de tendência de queda e ele virou a mesa aqui nos 60 minutos, né? Agora nesse período, na segunda-feira, como falamos, tem um gap up, né? Aqui, ó.
tá? O ativo está sim em uma linha de tendência de alta aqui. A confirmação está aqui dessa linha de tendência, né, no rompimento desse topo anterior aqui, ó, tá? Ele chegou a testar algumas vezes, ó, mas foi embora, né? Confirmou a LTA, né? Que é o que está acontecendo aqui nesse momento, tá? Fez a regressão à média, agora nesse momento vemos a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, de 9,27 também para cima, MACD comprador e crescente, bandas de Bollinger também abertas, dando volatilidade para essa alta, o volume que deu uma queda aqui, né, que faz uma divergência com o preço, tá? JJ Index fez a regressão à média aqui, ó, meus amigos, ó, né, sinal de regressão à média. C650 também voltou da 200, dando a regressão à média também, mas ainda é comprador, JJ Index, tá? E o C650 ainda é comprador também, né? Então, assim, no curto prazo vemos alta, né, do ativo, tá bom? Olhando o contexto do ativo, então, a gente vê claramente uma LTA no semanal, também uma LTA que sofreu, claro, sim, fez esse pullback aqui abaixo da duzentona e voltou a subir, né, nesse período. E nos 60 minutos uma LTA também. Então nós vemos uma probabilidade de alta aqui ainda de Copel, tá? Do preço do ativo continuar subindo dentro dessa linha de tendência de alta, tá bom? É isso aí. Gota d'água em copo cheio derrama. Salim Matar. Quando você tem mais confiança em si mesmo, você é automaticamente mais tolerante. Você tem condição de meditar, de se pôr no seu devido lugar sem precisar lutar. E isso assusta os valentões. Hélio Gracie. É isso aí, meus amigos, né? O mercado também nos dá e nos exige essa condição, né? Da gente ter a confiança na gente, de saber quando parar, de quando respirar, para tomar as melhores decisões, né? Evite a multidão, evite as grandes plateias, siga o seu próprio plano de ação, que é o plano da filosofia, da sabedoria que você pode adquirir e tornar sua. Zygmunt Bauman, A Arte da Vida. É isso aí. Aqui vocês veem que eu compartilho o setup que eu desenvolvi, né? E não há problema nenhum de vocês utilizarem, mas utilizem da sua forma. Ninguém aqui precisa utilizar da forma que eu uso, né? E nem utilizar o próprio setup. Vocês escolhem o caminho de vocês. Aqui a questão é a gente dividir uma perspectiva no sentido de quem está se desenvolvendo, que somos todos nós, adquirir uma forma melhor de fazer alguma coisa para obter o sucesso consistente, né? A matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. Stephen Hawking. É isso aí, meus amigos. Isso aqui faz a gente lembrar muito a questão do Fibonacci, né? A divina proporção, né? Que a gente utiliza muito nos mercados e que está dentro de várias coisas da natureza. A verdade é que ninguém é maior do que ninguém. Às vezes, alguém só tem um pouquinho de mais experiência em uma determinada área, mas não em tudo, e muito menos em todas. É isso aí. Eu sempre falo que é importantíssimo a gente ter equilíbrio, é importantíssimo a gente ter humildade, né? É uma das coisas que eu sempre trago aqui, né? E repito nas nossas raízes, né, meus amigos? Humildade, né? Humildade não é se rebaixar perante aos outros, né? É simplesmente saber o seu papel dentro do todo, né? Que não é ser maior do que os outros nem menor, e sim ser único, ser você mesmo, tá? Essa é a questão da humildade, né? É importantíssimo, sim, a gente cuidar de nossas raízes, né? São aquelas coisas que ninguém vê, como eu sempre falo, mas que dão toda a base da planta da nossa vida, dos nossos frutos, das nossas folhas. É aquela parte que a pessoa, às vezes, a maioria vai enxergar, né? Mas que não sabe o que há abaixo, né? Segurando tudo isso, né? E tudo isso segura uma coisa simples, né? Que é de todo dia, é um caminho, que é o sucesso consistente. Tá, meus amigos? Então cuidem, por favor, de suas raízes, sim, né?
Procurem se tornar cada dia melhores, né? E não esquecer de suas raízes, tá bom? É importantíssimo. Muitas pessoas às vezes perdem o caminho, esquecem de onde vem, esquecem das pessoas que realmente importam, das pessoas que deram a mão. Por isso que eu trago aqui a questão da gratidão, né? É importante, sim. E aí quando a coisa aperta, ela volta lá atrás, né? É, né? Procurem ter imersão no trabalho que vocês fazem, se comprometam com ele, estudar. A gente nunca para de estudar, ter equilíbrio, né? Disciplina, autocrítica. Acredite porque é possível. A gente vê tanta gente aí que passa tanto tempo estudando e uma hora fala, poxa, eu nem acreditava mais que era possível. Mas é, tá? Depende de cada um de nós. Procurem ter humildade, como eu falei, a perseverança, a gratidão, sim. Tenham paciência, desenvolvam, tá? A habilidade de fazer boas escolhas. É uma das coisas mais importantes da vida de qualquer ser humano. Aprender a escolher bem, tá? Tenham atitude vencedora, tá, meus amigos? Com tudo isso, a gente chega, sim, ao sucesso consistente, tá? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. E é isso mesmo. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de bom, tá? Que possa trazer mais outra visão, mais enriquecer mais um pouquinho, né? Pelo pouco que eu sei e o pouco que eu tenho conseguido passar a vocês. Espero isso, ter trazido mais algo de bom a vocês, tá? Até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom, pessoal? Água, fura pedra. Os